No Bomba News, Corte Internacional toma decisão sobre Gabigol. Allianz Zico Stadium, pois é, a Allianz quer mesmo, tem novas atualizações sobre o estádio do Flamengo, então toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o elenco do Flamengo se representou hoje no CT Ninho do Urubu na parte da tarde, às 3 horas da tarde, nessa quinta-feira, dia 6, após 3 longos dias de folga, após a goleada de 6-1 sobre a equipe do Vasco. O Tite comandou o primeiro treino com foco na partida contra o Grêmio, jogo da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 8 horas da noite, no próximo dia 13 de junho, daqui a uma semana, na quinta-feira da semana que vem, partida importantíssima para o Flamengo assegurar e manter a liderança no campeonato e cada ponto a partir de agora. Eu sei que é sempre importante, mas agora é mais importante porque o Flamengo vai estar num período que ele vai estar desmantelado, vai estar, meu irmão, sem jogador, vai ser um negócio realmente bem complicado. Sem jogador é uma força de pressão, tá, gente? Sem os principais jogadores da equipe, que é o Arrascaeta e o De La Cruz, por exemplo, né? Aí tá aqui, preocupação com a Copa América. Durante a Copa América, se o Uruguai ou o Chile chegarem às semifinais, né, com a final no dia 14 de julho e a disputa de terceiro lugar no dia anterior, o Flamengo terá desfalques de convocados nos jogos contra o Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro. Até o Cruzeiro é certo de ter, basicamente, né? Mas se o Chile e o Uruguai chegarem até as semifinais, o Flamengo não tem jogador contra o Atlético Mineiro, não tem contra o Cuiabá e não tem contra o Fortaleza. Nesse primeiro turno, o Flamengo já não vai ter, né, os principais jogadores contra o Galo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena Galo Cego, né, na MRV Arena. Não vai ter. E agora corre o risco de também no segundo turno não termos os atletas, por conta desse calendário maluco do futebol brasileiro. Aí o GE fez até uma lista de clubes mais prejudicados. O Flamengo de longe é o mais prejudicado, com 5 jogadores convocados. O Flamengo tem o Pulgar, tem o Varela, tem o De La Cruz, tem o Vinha e tem o De Arrascaeta. O Galo, por exemplo, tem o Zaratio, né? Tá aqui, ó, deixa eu ver a lista aqui, ó. Tem o Vargas, o Zaratio não. Tem o Vargas, tem o Guilherme Arana e tem o Alan Franco. Tem 3. O Flamengo tem 5. O São Paulo tem o Ferrarese, Rafael, James Rodrigues e Bobadilha. O Internacional tem 3. Borré, Valência e Rocher. E os outros por aí tem 2. O Fluminense, por exemplo, tem o John Ares, que vai para a seleção da Colômbia. Enfim, mas de longe o Flamengo é o mais prejudicado e vai ter confronto importantíssimo. No entanto, a Raíssa Simplício lembra aqui no TT dela que ela escreve o seguinte: a decisão de colocar Flamengo e Atlético no segundo turno em data FIFA não aconteceu na calada da noite ou ontem. Aconteceu durante o Conselho Técnico da CBF com a presença de todos os clubes. O Flamengo desde então está ciente disso. A data do jogo pode mudar a depender do calendário dos clubes até lá, mas por enquanto é por aí. Ou seja, teve a reunião do Conselho Técnico da CBF no último dia 27 de maio e o Flamengo teve ou concordou com essa situação. Aí depois não adianta, né, da entrevista dizendo que está sendo prejudicado, de fato está sendo prejudicado, mas na hora que está na CBF tem que pegar, meu irmão, botar o pau na mesa, entendeu? Não pode dar um mole desse, pelo menos na minha humilde opinião. Aí tá aqui a informação do Léo José do Coluna do Flamengo. Cautela no treinamento. O Uruguai está sendo cauteloso com a condição física de Arrascaeta e De La Cruz, que treinam com menor intensidade em relação a Varela e Vinha. O quarteto do Flamengo se concentra no treino técnico e físico em Montevidéu, enquanto a parte tática será trabalhada quando se juntarem a Marcelo El Loco Bielsa. Aí o Fred Gomes, do GE, por exemplo, bota uma reflexão aqui. O clube investe para ter um timaço, tem uma resposta imediata gigantesca com a contratação do De La Cruz, que desde então, com o De La Cruz não tem essa história, tem que se adaptar, o homem chega e joga pra caramba. Mantém um craque do nível do Arrascaeta,
contrata 2 laterais esquerdos de alto nível, perde o seu lateral direito titular e outro grande jogador na cabeça de área. Só no Brasil, velho. Só no Brasil. Nunca que um clube europeu ia aceitar um absurdo desse. E o Flamengo tem que ser mais incisivo, não é da entrevista, é se posicionar de verdade, sabe? Se junta com o Atlético Mineiro, que vai perder 3 jogadores, 4 jogadores também, apesar que o Atlético Mineiro, eles pensam, não, o Flamengo perdeu mais, vamos tirar vantagem disso. Demóstenes pensa assim, né? Aí tá aqui, o Flamengo, ele corre sério risco, gente, de sofrer o mesmo baque que sofreu em 2021, que foi a data FIFA para a Copa América. Para vocês terem uma ideia, o aproveitamento do Flamengo em 2021, durante o período de data FIFA da Copa América, aquela que o Brasil perdeu no Maracanã para a Argentina, gol do Di Maria, que até o Gabigol foi convocado, o Flamengo naquele período teve um aproveitamento de 42,8%. Sem a data FIFA em 2021, o Flamengo teve um aproveitamento de 74,3%. Então tá mais que comprovado que a Copa América acaba com o Flamengo. E outra, o Alan, segundo o GE. Globo, tem chances reduzidas de enfrentar o Grêmio no dia 13. O volante sofre lesão no músculo da posterior da coxa direita. Então, meus amigos, a gente vai de Igor Jesus. Igor Jesus é um bom jogador? É um bom jogador. Só que só ter o Igor Jesus é preocupante. Porque é jovem, tem muito a evoluir, tem muito a crescer. Já passou por um episódio complicado aí lá no jogo em Bragança Paulista. Eu acredito no garoto, mas deixar a responsabilidade apenas sobre ele é realmente uma situação bem complicada. Ingressos para Flamengo e Grêmio no Brasileirão já estão à venda e o setor norte do Maracanã já está esgotado para o jogo da semana que vem. Nação rubro-negra chegando junto aí para apoiar o Mengão nesse campeonato brasileiro. O Flamengo é líder e tem que, meu irmão, agarrar essa liderança de um jeito ali e não soltar, meu irmão. Não pode soltar de nenhum jeito essa liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos é dessa forma que eu penso. O Jornal o Globo traz que com a goleada de 6-1 sobre o Vasco, o Flamengo ultrapassou o Santos e passa a ter o melhor ataque da história na era dos pontos corridos. Desde 2003, o clube rubro-negro marcou 1.182 gols em 825 jogos. É realmente uma máquina de fazer gols o Flamengo. E isso mostra qual é o DNA do clube. É o DNA vencedor, lógico, mas DNA de fazer gol, ir pra frente, gol, gol, gol. Esse é o X da questão. Flamengo possui a maior sequência de vitórias entre os times da Série A do Brasileirão. Entre jogos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo soma 5 vitórias consecutivas, informa o Ronaldo Fontana do GE. Globo. Então o Flamengo aí, apesar daquela instabilidade que a gente passou, que a gente viveu, vem demonstrando agora maturidade para seguir nos caminhos das vitórias. Senador Cajuru afirma que um árbitro do futebol brasileiro recebeu proposta para beneficiar um time. Porém, ao chegar no Rio, o árbitro desistiu de aceitar a oferta e foi até a sede da CBF para revelar tudo ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Gente, é o seguinte, cadê a prova, né? Eu quero saber da prova, quando mostrar a prova, quando for transitado, quando for julgado, eu vou vir aqui e vou bater o martelo. Mas até o momento, parece que é choro do Botafogo. Inclusive, o senhor John Textor, né, o Botafogo, sei lá quem, voltou a dizer que o São Paulo teve esquema para perder lá contra o Palmeiras, que tomou de 6, e que aí foi esse jogo que deu o saldo do Palmeiras ser o campeão. E o São Paulo soltou uma nota esculhambando o Botafogo. Eu só vou ler isso aqui porque isso aqui envolve o Flamengo também. Envolve o Flamengo, porque quando for jogar contra o Botafogo, o árbitro pode não entrar deliberadamente para prejudicar o Flamengo, mas pode entrar pressionado, como já vem entrando, aliás. O São Paulo Futebol Clube, mais uma vez, é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição, principalmente contra seus atletas. O clube não tolera que afirmações sem provas, mais uma vez, coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo dos jogadores. Por fim, o São Paulo espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure suas feridas esportivas dentro de campo. Detonou o Botafogo.
O Botafogo não foi o campeão brasileiro do ano passado porque foi incompetente, porque foi pipoqueiro, porque o Flamengo afundou o Botafogo lá quando foi jogar no Engenhão. O Bruno Henrique entrou na mente dos caras quando fez o chororô. O Flamengo criou a música do Segovinha. Foi por isso que o Botafogo não foi campeão brasileiro. Não foi por conta de história de arbitragem, não. Tá? Vamos lá, gente. De saída, scout Thiago Melo, que trabalhava na base do Flamengo, captando jovens promessas pelo mundo, se despediu do clube nesta semana. O profissional recebeu proposta para trabalhar no Acopiara, do Ceará. Thiago foi contratado pelo grupo Blockchain da Bielorrússia, que administra as categorias de base do Acopiara. Ele trabalhou no Flamengo durante 5 anos e conseguiu a captação de inúmeros jogadores, de inúmeras jovens promessas. Portanto, ele sai do Flamengo, formação do Flabase em conjunto com o Flazoeiro. Tuller está se destacando com a camisa do Vissel Kobe, do Japão, e foi eleito jogador do mês do campeonato, minha gente. E aí, gente, o negócio é o seguinte, o Flamengo ainda tem direitos econômicos do Tuller. O Tuller está emprestado ao Vissel Kobe, se não me falha a memória. Então o Flamengo vendendo o Matheus Tuller ao Vissel Kobe, o Flamengo dá desembolsa uma prata em cima disso. Falando em desembolsar prata, o Manchester United está interessado na contratação de João Gomes, cria do Flamengo, atualmente defende a equipe do Wolverhampton, da Inglaterra. O clube inglês está pedindo 50 milhões de libras, cerca de 339 milhões de reais, para negociar o meio-campista de 23 anos, e é lógico que o Flamengo tem aquele percentual do mecanismo de solidariedade, né? O João Gomes, que teve um destaque muito grande na Premier League, essa aí que passou, e agora o Manchester United, que é um clube muito endinheirado, apesar de ganhar um título agora recentemente, a FA Cup, né? Se não me falha a memória, é um time que está longe hoje de disputar ali os principais títulos, mas é um time que tem muita história, né? Então tem muita grana, e aí, se o João ir para lá, vai ajudar o Flamengo a ganhar essa grana. De rolê na Europa. Como assim, Pedrão? Gabigol publica foto passeando na Suíça. Atacante iria ser julgado pelo caso, mas o processo foi adiado. Ainda não há uma nova data, mas deve acontecer no segundo semestre. Gente, vamos lá, vamos ler esse caô do Gabigol aí, né? O Gabigol viajou ontem por volta das 6h30 da tarde, rumo à Suíça, né? Aí tá aqui, ó. O adiamento aconteceu por um pedido da União Federal, que é parte do processo, e alega que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou o adiamento e o caso acatou. As partes foram informadas na manhã dessa quinta, assim que o Gabigol desembarcou lá na Suíça. E é o seguinte, só para explicar para vocês aí o julgamento do caso, já até explicou de uma forma bem didática aqui. O julgamento do caso funciona da seguinte forma. 3 árbitros participam do julgamento da peça. Um indicado pelo Gabigol, outro indicado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é quem denunciou o Gabigol, e outro indicado pelo CAS, que é considerado o presidente da mesa. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, no julgamento do efeito suspensivo, tá? O impasse, porém, começa ainda no julgamento do efeito suspensivo. Todo o processo do caso gera um custo judicial que deve ser dividido entre as partes. Na ocasião, a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, não pagou a sua parte dos custos judiciais e perdeu o prazo para a indicação do árbitro. A defesa do Gabigol foi notificada e pagou o valor que restava para dar continuidade ao processo. Ou seja, os caras querem atrasar de qualquer forma, né? O caso indicou um árbitro para compor a mesa. Ficou definido 2 ingleses e um suíço. O trio concedeu por unanimidade o efeito suspensivo para Gabigol voltar a atuar pelo Flamengo. O julgamento do mérito, que estava marcado para sexta-feira, seguiria a mesma dinâmica do efeito suspensivo. Os mesmos 3 árbitros participariam da audiência e tomariam a decisão. Em cima disso, a ABCD, junto à União, solicitou o adiamento, alegando que um dos árbitros não foi indicado pela acusação. A tendência é que seja formado um novo trio de árbitros para o novo julgamento.
Gabigol optou por participar presencialmente da audiência e o adiamento frustrou o atleta e seus representantes. O atacante desembarcou na Suíça enquanto seu advogado Bichara Neto já tinha chegado lá um dia antes. A ABCD participaria por videoconferência, uma vez que a ida à Suíça não é obrigatória, gente. E aí, o pessoal pergunta, o que pode acontecer, Pedrão? Tá aqui. Ainda sem nova data para audiência, há duas possíveis decisões do caso. Gabigol ser absolvido ou cumprir a pena até abril de 2025, tá? Essa é a situação, tá? Gente, eu sinceramente acredito que eles estão fazendo isso para, né, postergar cada vez mais, né? Para eles ganharem tempo, para eles conseguirem alguma argumentação, porque eles sabem que se esse julgamento acontecesse hoje, o Gabriel ia ser absolvido, até porque são os mesmos árbitros, só que aí eles não indicaram o árbitro deles, aí estão na enrolação danada, para prejudicar o jogador. Eu falo mesmo, é para prejudicar, entendeu? Não tem a menor necessidade de fazer isso, já dava para ter sido julgado hoje, entendeu? Realmente não dá para entender. Vamos falar sobre o estádio do Mengão, minha gente? Tá aí, ó. Todos os estudos do Flamengo para a construção do seu estádio no gasômetro se espelham nos estudos feitos em Munique, onde houve uma parceria inicial com o Munique 1860 e todo o processo como Adidas e Allianz, publicou o Paulo Vinícius Coelho, PVC, na sua coluna do UOL Esporte. Então, tem esse estádio do Munique 1860, que é um clube da Alemanha, e tem o do Bayern de Munique também, é a Allianz Arena, que é um estádio belíssimo, né? Eu gosto bastante, né, de assistir jogos pela televisão, até porque eu nunca fui pessoalmente lá. Muita gente pergunta, Pedrão, não vai ter conflito de interesse? Não tem alguma restrição lá com a W Torre, né, com a Allianz, que é já lá do Palmeiras, pode ser do Flamengo, isso aí não vai gerar um caô doido não, a situação? Tá aqui, ó. Não há restrição no contrato entre W Torre e Allianz, que batizou de Allianz Parque, em São Paulo. O contrato com a Casa do Palmeiras não prevê exclusividade e nenhum problema com outra parceria. Então não tem esse problema. E o problema que o Palmeiras tem lá no estádio deles não é com a Allianz, é com a W Torre, que tem o estádio durante 20 anos. Então eles podem botar show do Sandy Júnior, show de fulano, show do ciclano, show de beltrano, a hora que eles quiserem. Com o Flamengo talvez seria outra situação, tanto é que o Landim está tentando esse modelo de SAF que eu sinceramente não concordo. Mas vamos lá, minha gente. Ó, e aí, o Mundo Rubro-Negro traz aqui, ó. Quando foi até a Europa assistir a final da UEFA Champions League, Rodolfo Landim teve reunião com a Allianz para negociar os naming rights do futuro estádio. Caso o negócio realmente se concretize, o Mengão pode erguer o maior estádio com o nome da seguradora em todo o mundo. Olha isso, maior do que o Bayern. Pois, em abril, o presidente do Flamengo disse ao GE que há sim a possibilidade de fazer um estádio para 80 mil pessoas no terreno do gasômetro. Então seria o maior estádio da Allianz do mundo, o Allianz Fla Arena, né? Acredito que seja mais ou menos assim que se chamaria o pessoal da dica também, Fla Allianz Zico Arena, né? O pessoal dá muita dica aí, vamos ver isso aí. São negócios também. Os caras podem ficar meio, vai botar o nome do Zico, vai ofuscar o nome da Allianz. Já ouvi isso aí, tá? Que o nome do Zico é tão grande que aí os caras, já ouvi isso aí, tá? Não sou o que tô dizendo, não. Mas, enfim, vamos ver como vai ficar essa situação. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.